Oi, gente, tudo bem? Eu estou gravando essa aula cujo tema é isótopos, isóbaros e isótons. É voltado para os alunos do nono ano do ISERN, mas também vai ajudar os alunos que são da Escola Euclides de Paula, aqui de Maricá. Então vamos para o tema, em seguida vou ter alguns exercícios. Após eu fazer a leitura do enunciado, eu vou pedir que vocês parem, tentem fazer exercício. Se não conseguirem, continuem que eu vou dar a explicação. Tá? Então, vamos para a explicação. Primeiro, o que são isótopos? Isótopos são elementos, é o mesmo elemento, só que com diferentes números de massa. Tá? Então, o número atômico é igual. Olha o que acontece aqui. Ó. Eu tenho hidrogênio com um próton, hidrogênio com um próton, hidrogênio com um próton. O próton está aqui no centro do átomo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o número atômico, que é igual ao número de prótons ou mesmo o número de elétrons. Isso quando o átomo está carregado eletricamente de forma neutra. O mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. Tá certo? Beleza. Então, nós temos o mesmo elemento químico, o hidrogênio. Entretanto, nota que aqui, nesse primeiro, eu só tenho um próton. Então, a massa dele, a massa atômica, que é igual a que é o número de prótons mais o número de nêutrons, é 1. Só tenho um próton, 1. Nesse segundo aqui, já tem diferente. Ó. Eu tenho o número de prótons, que é o Z, que é 1, mais o número de nêutrons, que é 1. Então, é 2. E aqui eu tenho outro hidrogênio, que tem um próton e 2 nêutrons. Então, o número de massa dele é 3. Ó. 1, 2, 3. Aqui é 2. 1, 2. Aqui é 1, 1. Mas nota, é o mesmo elemento químico. Só tem um próton, um próton, um próton. Tá certo? Esses elementos químicos, eles têm um nome, tá? Esse primeiro é chamado de prótio. O segundo é chamado de deutério. E o terceiro é chamado de trítio. Lembrando, os três são isótopos do hidrogênio. O isótopo ele vai ter o mesmo número atômico aqui, ó. São iguais, só que tem diferentes números de massa. Ó. Tem 1, outro tem 2, tá? E aqui, ó, novamente, ó, aqui é 2, aqui é 3. Então, nota, é o mesmo elemento químico, a única coisa que difere é o número de massa. Chama a atenção que esse terceiro aqui, chamado trítio, ele é radioativo. O que é radioativo? O núcleo dele, ele sofre quebras e pode se transformar em um outro elemento químico. Então, o trítio, por exemplo, um nêutron do trítio, do hidrogênio 3, ele pode se quebrar, se clivar e se transformar em um próton e outro elétron, se transformando num outro elemento químico chamado hélio. Nota que eu tenho aqui, ó, o hidrogênio, ele tem, ó, um próton. O hélio, ele já tem 2 prótons no seu núcleo. São 2 elementos químicos diferentes. Tá certo? Outro exemplo. Vou pegar outro exemplo aqui do carbono. Tá? Eu desenhei aqui os átomos de carbono. Tá certo? 2 átomos. Nota que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Então, ó, o carbono aqui, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Então, é o carbono. Aqui embaixo eu coloco 6. Então, é o mesmo elemento químico. Entretanto, se eu somar o número de prótons mais o número de nêutrons, que é a massa atômica, lembrando que é a massa atômica, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Tá?
Z aqui significa, é um número atômico, que é um número de prótons. Então, vamos lá. Vamos somar. 1, 2, somar aqui. Antes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêutrons, dá 12. Então, eu tenho aqui, ó, a massa desse elemento é 12. Agora, vamos ver o outro carbono. Eu coloquei aqui, ó, eu vou aqui separar, ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nêutrons. Mas agora eu vou botar mais um, 7 nêutrons, mais outro, 8 nêutrons. Então, nota que tem um número maior de nêutrons. Então, 6 mais 8 igual a 14. Então, a massa desse elemento químico, nota, é carbono, mas ele é mais pesado e tem mais nêutrons. Então, a massa dele é maior. Então, eu tenho aqui dois isótopos. Tem o mesmo número de prótons. Iso igual, topos de prótons. Então, é o mesmo elemento químico, só que mais pesado. O carbono 14, mais pesado, que tem mais nêutrons, do que o carbono 12, que só tem, somando ali, só tem 12, enquanto o outro tem 14. Então, são isótopos. Agora, vamos ver os isóbaros. Isóbaros significa que ele tem aqui o mesmo número de massa, tá? Que é o mesmo número de massa. Nota, o cálcio 40 e o argônio 40. Eles têm o mesmo número de massa. São elementos químicos diferentes, porque um tem 20 prótons, o outro tem 18 prótons, desculpa, então são elementos químicos diferentes. Um é o cálcio, outro é o argônio, mas tem o mesmo número de massa. Logo, eles são chamados de isóbaros. Agora, quando eu tenho aqui os isótonos, são aqueles elementos químicos que são diferentes, que têm o mesmo número de nêutrons. Vamos fazer o cálculo aqui. Se eles são isótonos, então A igual, número de massa, igual ao número atômico de prótons, mais o número de nêutrons. Tá? A, 14, igual ao número de prótons, 7, mais N. N igual a 14 menos 7. Então, número de nêutrons igual a 7. Esse é o primeiro elemento, que é o nitrogênio. Agora, vamos olhar um outro elemento químico. Esse elemento químico se chama boro. Vamos lá, vamos olhar ele. Ó. Então, A igual a número atômico, o de prótons, mais número de nêutrons. 12 igual a 5 mais N. Então, N igual a 12 menos 5. Número de nêutrons igual a 7. Então, nota que esse elemento químico aqui, ele tem o número de nêutrons, ó, 7, e esse tem o número de nêutrons, 7, tá? Mas, ó, o número atômico é diferente, o número de massa são diferentes. Só tem o número de nêutrons que são iguais. Se tem o número de nêutrons que são iguais, tá? São chamados de isótonos, tá certo? Vamos fazer agora alguns exercícios. Quando eu pedir que vocês parem, você para tentar fazer exercícios sozinho. Então, vamos embora. Vamos lá para o primeiro exercício. Eu vou ler primeiro e vou pedir que vocês parem para tentar pensar um pouco. Então, vamos lá. Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatos 99,759% de oxigênio 16,
0,037% de átomos de oxigênio 17 e 0,204% de oxigênio 18. Diante dessa constatação, pode-se afirmar que essas três fórmulas naturais do oxigênio constituem átomos que entre si são... Então, dá uma parada agora, para um pouco, tá? Tentou fazer? Então, beleza. Vou explicar agora. Então, explicando, o que a gente tem? Primeiro, são o mesmo elemento químico, oxigênio, tá? Tem o mesmo número de prótons, 8, 8, 8 e 8. Então, são chamados de isótopos. Não é isóbaros, porque isóbaros é o mesmo número de massa. Não é isótonos, porque isótonos é o mesmo número de nêutrons. Então, são isótopos. Isótopos é o mesmo elemento químico, que a gente chama de isótopos do oxigênio. Tá beleza? Segundo exercício. Vamos embora. Sempre, quando eu pedir para parar, para. Então, X é isótopo do cálcio, tá? E isótono do potássio. Portanto, seu número de massa é igual a... Então, parem um pouquinho, deem uma parada e tentem fazer, tá? Mas, após, se vocês quiserem não conseguirem fazer, eu vou explicar. Então, vocês já retornaram. Show de bola. Então, vamos lá trabalhar aqui, ó. Primeiro, ele fala que X é isótopo. Se X é isótopo, então é o mesmo elemento químico, tá? E, lembrando, por ser o mesmo elemento químico, tá? O que vai acontecer? Olha o que acontece. Vamos embora. Então, ó, o cálcio 20, tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. O cálcio 20 e tem a massa 40, tá? O X é isótopo. Então, se é isótopo, esse valor aqui de baixo, ó, é igual. É o número atômico, tá? Então, o número atômico é igual um com o outro, tá certo? Então, ó, esse valor aqui, ó, vai ser isótopo, o número de baixo, o número atômico é igual. Agora, isótono, mesmo número de nêutrons, tá? Então, vamos fazer um cálculo aqui do potássio, tá? Já o potássio é isótono. Então, ó, vamos lá, o elemento X é isótono do potássio. O símbolo K significa cálium, tá? Então, vamos botar aqui os valores. 19, 41. Beleza, então nota, ó. Eu tenho o potássio aqui, ó, com o número atômico 19, número de massa 41. Se é isótono, é o mesmo número de nêutrons. Então, vamos ver qual é o número de nêutrons do potássio, do cálium. Vamos lá ver. Então, eu tenho aqui, ó, A igual número de massa é o número de atômico mais o número de nêutrons. Então, A igual a 19. Desculpa, A é 41, né? Então, 41 igual a 19 mais o número de nêutrons, tá? Número de nêutrons igual a 41 menos 19, tá? Isso vai dar o número de nêutrons igual a 22. Esse é o número de nêutrons do potássio. Então, vamos lá. Se esse é o número de nêutrons do potássio, que é 22, tem o mesmo número de nêutrons. Então, eu sei que X tem 20 como número de massa. Aqui, ó. Coloco aqui embaixo. E eu sei que o valor aqui de cima, que o valor de massa, é o número 20 somado ao número de nêutrons, que é 22. Então, aqui em cima, ó, eu tenho 20 mais
22, que é igual a 42. Então, o número, o valor daqui de cima é 42, tá? Que é o número de massa desse elemento químico. Então, ó, a alternativa correta é essa alternativa aqui, ó. D, 42 é o número de massa desse elemento químico X. Tá bem, gente? Valeu, muito obrigado!